Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Vivamos em fraternidade, em comunidade, sejamos uma igreja missionária em saída e lutemos juntos pela libertação de toda gente que sofre em opressão. Mês de junho chegou, que tudo seja renovado. Eis que faço novas todas as coisas. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Justino, Marte. São Justino, do segundo século, um padre apologista. Temos que definir que nós temos no estudo da patrística os padres apostólicos, os padres apologistas dos primeiros séculos. É muito bom, que eu gosto muito, quando está na teologia, na faculdade de teologia, durante 2 anos estudando a patrologia, a patrística, e temos que definir o que é patrística, o que é patrologia. Patrologia é o estudo das obras dos padres da Igreja, e patrística é o estudo dos pensamentos dos padres da Igreja. Eu estudei na faculdade de teologia, depois também nos estudos internos, no noviciado, estudei 2 anos de novo, foi muito bom. É uma área que eu domino bastante. Temos, começando, os padres apostólicos. O que os padres apostólicos? São aqueles que conviveram com os apóstolos. Olha aqui, as obras dos padres apostólicos. Está nesse livro verde. Como meu professor de patrística e patrologia na diocese, ele levava aquela maloca de livros desses livros verdes. Cada dia que passava por um padre, ele mostrava o livro e comentava para todos terem. É muito bom. E o que são os padres apologistas, que hoje nós estamos celebrando São Justino? São Justino é um padre apologista. São aqueles que defendem a fé com apologia. Justino tem 2 apologias defendendo a fé e um diálogo com Trifão. Então, saibamos definir bem. Padres apostólicos, aqueles que conviveram com os apóstolos de Cristo Senhor. Padres apologistas, aqueles que defenderam a fé com filosofia e teologia, com os pensamentos cristãos. Patrologia é o estudo das obras dos padres da Igreja. Patrística é o pensamento dos padres da Igreja. Que a exemplo de São Justino, vamos defender a nossa fé e anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, enviaram-lhes alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que são lisonjeiras e que não lisonjeias a ninguém. Por que não olhas para a transparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade? É permitido que pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhes a hipocrisia deles, Jesus respondeu-lhes: Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe. E ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição?
De César? Responderam-lhe. Jesus então lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiraram-se dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É buscar verdadeiramente a Deus, progredir sempre mais e mais a Deus. César era o imperador César. Hoje é um político como um representante da nação, mas César era um grande imperador, um grande político, um grande representante do Império Romano. Na moeda tinha até o rosto de César, como nas moedas de hoje. De cada país sempre tem o desenho do representante daquela nação que criou aquela moeda, porque o denário foi César que criou. Por isso que Jesus pediu para olhar no denário, estava o rosto de César, que o denário foi César que criou. Lá enviaram alguns fariseus e herodianos. Dois grupos enviaram a Jesus, dois grupos políticos do Império Romano. E lá aproximaram-se de Jesus e começaram a questionar, a fazer perguntas a Cristo Senhor. Falou corretamente: olha, mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém. Falaram o Senhor de mestre. O grupo conversou, chegou, interrogou o Senhor corretamente e perguntou: por que não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade? Nesse momento, nessa pergunta, nessa questionamento que fizeram a Cristo Senhor, para não olhar para as aparências humanas, mas Jesus ensina o caminho correto de Deus. Jesus ensinava o reino, anunciava o reino para todos progredirem sempre mais e mais a Deus. E perguntaram por que ele não olhava para as aparências humanas. Eles estavam questionando Jesus para Jesus olhar para César, para Jesus olhar para César. Mas Jesus não buscava verdadeiramente a Deus. No estudo de Cristologia é o Jesus histórico, Jesus anunciando o reino. E Jesus ensina o caminho correto de Deus. É a justiça, o reino de Deus, para todos viver no reino de Deus, semeando justiça, paz e amor. E perguntaram se eles deviam pagá-lo ou não. E por que Jesus pergunta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Encontramos aqui fazendo uma análise literária. O que é terreno, o que é celeste. O grupo que estava com o imperador só buscava estar com o imperador. E Jesus fala para buscar verdadeiramente a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. A Deus o que é de Deus é a adoração, o louvor, a ação de graças, o amor e a caridade. César era um imperador político, ele era só as questões materiais. E Jesus falando: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele ensinava o caminho de Deus para todos progredirem sempre mais e mais a Deus, ter amor e caridade. Que todos permaneçam progredindo sempre mais e mais a Deus. Jesus ensina para todos progredirem sempre mais e mais a Deus e viver sem nada antepor ao vosso amor. Esquecer do denário, esquecer do imperador,
esquecer das coisas terrenas, buscar verdadeiramente a Deus e ter amor e caridade. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. És tu.